vivo, Ana Cristina. Esperar as pessoas entrarem. Eu precisaria dos teus óculos, Ana, pra conseguir enxergar lá Sim. embaixo. Pra conseguir enxergar. Oi, Verinha! Olha, meu olho tá bom. Eu só com óculos. Oi, Cris. Oiê. Oi, Cris. Lulu. Olha ali, que legal. Oi, gente. Olá. Estamos aqui esperando, então, o pessoal entrar pra gente começar a nossa última aula. Vamos dar um minutinho Né? só, depois a gente já começa. Estamos bem felizes, uma semana que também nos fez aí sair da nossa zona de conforto e colocar aquilo que a gente ama e poder compartilhar com vocês. Oi, Sol! Que lindas! Andréia, Claudinha, Fran, nossa, Fran, quanta gente! uhum. Que legal! Isso aí, gente. E aí a gente queria saber aí se vocês fizeram os nossos desafios, se vocês conseguiram fazer a aula que a gente ensinou ontem da nossa técnica Organic Flow, como é que foi? Pati, Dai, cunhadinha, oiê! Ai, Acho que vamos começar, Bruno? vamos lá então. Tá. Então, primeiramente, né, uma boa noite para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui com a gente na aula 3, na última aula, né? A gente tá bem feliz de fazer essa live, é a nossa primeira, né, Bru? É. Então, desculpem se a gente se atrapalhar às vezes, mas acho que vai dar tudo certo, Bom né? ter vocês aqui com a gente também. Exato, obrigada por estarem participando. Então, acho que o primeiro tópico que a gente tem que falar é se elas fizeram em casa, né? Exatamente. Que na última aula a gente passou, né, a Organic Flow para vocês, a base dela, né? Que era aquela drenagem suave em todo o rosto, lembram que eu fiz? Quem assistiu deve ter visto, né, isso. Então a gente quer saber se vocês conseguiram fazer, né? Quem a gente já fez teve alguns feedbacks de pacientes que vieram hoje aqui, que hoje a gente atendeu bastante, né, Bruno? Verdade. E elas já falaram que fizeram ontem, que conseguiram fazer. Acho que a gente explicou direitinho, né, Bru? Não tava difícil. Que lindas, olha, as gurias estão falando que fizeram. E assim, olha, hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente nossa de longa data, uma amigona, dizendo que nós estamos internacionais também, né? Que a Tice lá de Miami tá nos assistindo, tá fazendo as drenagens, principalmente para a área dos olhos, para olheiras, e ela super gostou, então estamos bem felizes, né? E eu, como uma boa sagitariana, fico bem feliz que tá indo para fora também, e isso é bem gratificante. Mas então vamos lá, a gente recebeu algumas perguntas, muitas perguntas elas já foram respondidas ao longo das aulas, mas nós vamos pegar algumas que a gente achou de suma importância, que talvez a gente tenha falado pouco nas outras aulas ou também não tenha falado, e vamos passar para vocês, porque são dúvidas que vieram de vocês. Então, vamos lá. Qualquer coisa também, se alguém tiver dúvida, pode nos chamar, que se a gente enxergar daqui, a gente vai respondendo. A gente falou bastante que essas drenagens que a gente criou, a gente pensou muito nas gestantes, né? Mas mesmo assim vieram bastante perguntas, né, Sim. Bruna? Perguntando se as grávidas podiam fazer. Então a gente vai tocar de novo nesse assunto, né? Porque já que teve bastante dúvidas. E sim, as gestantes podem e devem fazer. Como a maioria já sabe, na gestação a gente incha bastante, principalmente corpo, mas o rosto incha bastante também. Umas mais, outras menos, mas a retenção se dá muito no rosto também. Então essas técnicas que a gente criou, uma das pessoas que a gente pensou na hora, né, Bru, foi em ajudar as gestantes mesmo, porque como elas estão gestando e incham mais... Devido aos hormônios também, né? Exatamente, e devido também ao crescimento da barriga, que querendo ou não pressiona um pouco os vasos linfáticos, então faz com que o nosso sistema linfático funcione um pouquinho mais lento, fazendo a gente ter retenção.
é legal que saiba fazer em casa para conseguir fazer ao menos umas 3 vezes por semana ou todos os dias, né? Porque como a gente tocou muito nessa tecla, como tudo na vida, a drenagem também é uma constância. É uma coisa que a gente tem que ir fazendo. Tipo o protetor solar pro rosto, o creme pro rosto, dieta, hábito, né? academia. É algo que não dá para tu passar um dia e deu, né? A gente tem que ter constância. Então, quando a gente criou essas técnicas, as gestantes sim foram praticamente o primeiro público que a gente pensou, porque acho que elas vão se beneficiar muito em ter essas técnicas em casa para conseguir, né, reter menos no rosto, né, ter aquele rosto mais sequinho e, enfim, viver melhor, né, durante esses 9 meses de gestação. E no pós-parto também, né, Bruno? Sim, porque incha principalmente até porque existe a anestesia, existe uma troca de hormônios ali para produzir o leite, para amamentação. Então é importante, é muita mudança no corpo da mulher nesse período, né, Lu? Tu pode dizer aí que tu que teve 3, é bastante mudança no corpo, né? Então, gestantes podem sim utilizar e o bom é que as técnicas elas não têm contraindicação. Então, sigam livre fazendo aí tranquilamente que pode ser feito sim. Aproveitar que estamos na live agora Acho que travou, a Lu botou. E talvez mais pessoas... Tá tudo certo? Vamos ver. Será que voltou? Tá funcionando? Acho que sim. Vamos ver. Sol. Acho que sim, né? Vamos ver. Aproveitando o gancho que a gente tá na live, a gente tocou muito nessa tecla nas aulas, mas já que a Bru falou que não tem contraindicação, realmente não tem, a gente só vai tocar de novo. Desculpa quem acompanhou a aula 1 e 2 e já ouviu eu falar isso 2 vezes, mas só para deixar isso bem claro, que essas técnicas a gente fez para pessoas com a pele íntegra, tá? E, por favor, se for de pós-operatório, procurem um profissional, tá? Que devido às incisões, a gente tem que respeitar. E escoar esse líquido para outros lugares, então isso só um profissional entende. Então, só para frisar e lembrar pela última vez, né? Que pós-operatório, então, procurem um profissional, tá? Exatamente. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta. Quem tem preenchimento pode fazer? E a resposta é sim, pode fazer também. E deve, né? E deve fazer. Eu acho que tem que, talvez logo após que tenha feito, respeitar um pouquinho, né, Bru, pra não fazer logo em seguida. Falar com o profissional que fez a aplicação do preenchimento, com certeza, mas deve fazer, não vai influenciar no efeito, até melhorar, porque ele vai aumentar a circulação, ele vai melhorar a aparência da pele, então ele pode sim ajudar até a potencializar essa drenagem, os efeitos do preenchimento, né? Então pode sim, só respeitando o tempo no momento em que foi aplicado e o que o profissional que fez a aplicação do preenchimento recomenda. E vamos aproveitar o gancho também, questão de Botox, né? Que é diferente de preenchimento. Também perguntar para sua dermato, né? Se ela assim indica logo depois que tu fez. Mas provavelmente após umas 24 ou 48 horas, né, Bru, já esteja liberado também para a pessoa drenar o seu rosto, tá? Isso. Então a próxima pergunta é a frequência, que a gente também já falou, mas vamos repetir, né, Bru, que acho que isso é bem importante, que as pessoas às vezes não sabem quantas vezes tem que fazer e tal. E vamos ser bem sucinta, né, Bru? Acho que no mínimo de 2 a 3 vezes por semana e no máximo 1 vez ao dia, né? Que acho que não tem necessidade de ficar se drenando manhã, noite, tarde, né? Então a frequência pode ser essa aí, né, Bru? Que acho que dá uma constância boa. E escolher também o horário que melhor convide para cada uma. Então, assim, se a pessoa acorda mais inchada, ela pode optar por fazer no turno da manhã, ou se prefere porque a skincare acontece à noite, pode fazer durante a noite. Nós até falamos da aplicação de ácidos, então sempre pode sim continuar com a sua skincare, com os seus ácidos, com os seus cremes, mas a gente sempre recomenda que o ácido seja utilizado após a realização da drenagem, mas optar por um turno. E se um dia você quiser fazer
durante a noite e no outro dia você quer fazer de manhã, não tem problema, porque a drenagem linfática, como ela tem um efeito imediato da redução de inchaço, você pode escolher até o horário que tá mais inchada. Um pré-festa, uma pré-maquiagem, pré-foto, né? Tem um casamento, né, Manu? Tem um casamento, vai lá e se drena. Então isso é uma coisa que tu pode ter a drenagem linfática como uma ferramenta para N situações do dia a dia. Então não tem uma regra, não tem um horário ideal específico, desde que seja feito com frequência. Então tornar um hábito, né? O melhor horário, eu acho, Bru, é a hora que tu consegue fazer, né? A hora que tu consegue tirar alguns minutos pra conseguir se fazer ela na frente do espelho, né? E curtir também esse momento, né, Bru, desse autocuidado que, além de ser bem bacana esteticamente, também para a saúde e para autoestima é bem legal. Isso aí. Né? A Bruna já deu uma mini pincelada, mas as pessoas pediram bastante sobre que óleos e cremes usarem, né? Até a biomédica que trabalha aqui com a gente, ela deu algumas dicas, né, Bruna? A Andresa. Até, quem sabe, a gente possa fazer uma live aí com ela dando dicas. E a gente sempre fala que tem que respeitar o tratamento que é feito por sua biomédica esteta, pela sua fisioterapeuta, por sua dermato, né? A gente tem que respeitar as indicações, continuar com os tratamentos e, claro, uma pele oleosa, cuidar com a utilização de óleos, por exemplo, para não tornar ela mais acneica. Se for trabalhar, ter uma pele mais seca, pode utilizar óleos. O quanto mais natural, o quão mais natural possível, isso é fantástico. Então um bom óleo de coco, um óleo de amêndoa, semente de uva, rosa mosqueta, o que puder ter do mais natural, melhor. Que na verdade a gente utiliza esses produtos para drenagem, na verdade é para deslizar melhor a mão, né? Então eu acho que tu tem que encontrar algum produto que seja compatível com a tua pele. Talvez um sérum, se tu tem a pele muito oleosa, ou um óleo mesmo, se tu tem a pele mais seca, que é só pra ter esse conforto no deslizamento, sabe? Pra tua mão não travar, essas coisas assim. E tu já falou, eu acho que não é pra fazer com ácido, tá? Isso, não é pra fazer com ácido. Se for usar algum tipo de máscara, primeiro faz a drenagem. E uma dica bem importante, por exemplo, a área dos olhos, ela é uma área mais sensível e a gente utiliza normalmente cremes diferentes, né? Um é um creme que a gente utiliza na área dos olhos e o outro é o creme que nós utilizamos no rosto. Então, assim, não evita a gente não pode parar o tratamento com os cremes que se faz. Como a Ana falou, a única coisa que a gente vai fazer é para deslizar e não vai ser um tratamento. O tratamento vocês sigam conforme o que vocês têm de recomendação dos médicos, biomédicos, enfim. Olha, pediram aí se pode usar óleo de bebê. Pode. Pode usar óleo de bebê, que normalmente é bem puro. Pode sim. Só para dar algum exemplo, aqui na clínica a gente usa óleo de amêndoas, né, Bru? Óbvio, quando a gente faz no rosto da pessoa, a gente mal encosta. Usa bem pouquinho, né? Só para deslizar mesmo. Mas no corpo a gente manda fazer um óleo em uma farmácia de manipulação. Isso aí. O óleo é bem purinho, né, Bru? Exato. E ele é bem bom, é só para ter esse conforto mesmo no deslizamento, né? Isso aí. Então vamos para a próxima pergunta. Precisa de alguma ferramenta. Então, a drenagem por si não necessita ferramenta, como a drenagem que nós passamos para vocês, que foi a Organic Flow, que é uma drenagem que a gente utiliza só as mãos com movimentos suaves e mais superficiais. Mas nós criamos uma técnica que utiliza o gua sha. Muitas pessoas também têm o roller em casa, que é feito com as pedras naturais, né? Então o gua sha é o que a gente tem aqui, muitas pacientes compraram, ele é essa pedra em formato anatômico e ele pode sim auxiliar na drenagem linfática. Mas não necessariamente para fazer a drenagem linfática a gente precisa de alguma ferramenta. Essa é uma outra técnica que pode potencializar e que pode auxiliar e até dar um estímulo diferente.
né? Então, assim, nós estamos passando 2 técnicas diferentes para vocês, até para que o organismo e o corpo não acostume sempre com as mesmas técnicas. Quem é paciente aqui do Flow sabe que a gente gosta de intercalar os tipos de drenagem justamente para o corpo não se acostumar. Aliás, eu acho que o nosso pacote mais vendido aqui é o misto, É o misto, justamente e daí, cada porque... vez que vem, faz um tipo de drenagem, aí a gente faz esses estímulos diferentes, né? Então, quem tem o roller ou que tem o gua sha pode utilizar para potencializar a drenagem aí de vocês. Então, aproveitando o gancho, né, Bru, que a gente mostrou o gua sha, na aula 2, então, a gente mostrou a técnica básica da Organic Flow. Então, nessa aula 3 aqui, a gente vai mostrar como drenar o rosto com o gua sha, então. Essa pedra que é extremamente confortável no rosto, dá vontade de ficar passando. Quem já assim. Segurou ela, que pegou aqui, ela é incrível, né? E além pedra natural, né? Do poder das pedras, assim, que é o mais legal. Então, o gua sha, ele é uma pedra chinesa, que nós trouxemos como uma técnica da China. Ele tem esse formato anatômico, ele é quase um coração. E ele é incrível justamente porque ele consegue se adaptar a todas as curvaturas do nosso rosto. Na acupuntura, ele é utilizado até para tratamentos de dores pelo deslizamento que ele faz e pelo atrito. Mas na drenagem facial, a gente não vai fazer muita força, mas nós vamos querer ocasionar um pouquinho de vermelhidão no nosso rosto. Então, quem tem, eu vou ensinar a técnica com o gua sha, mas também quem não tem o gua sha, eu vou dar outras técnicas, outros movimentos para vocês fazerem em casa, que mistura um pouco com a nossa técnica 2S. Então, para não deixar aí quem não tem o gua sha ficar na mão. Então, o gua sha, vocês podem ver que ele tem os cantinhos, né, as curvaturas. E aí a gente vai começar sempre estimulando os linfonodos. Eu acho que dá pra ser, né? Vocês me enxergam daí, né, gente? Eu vou amarrar meu cabelo, que vai ficar um pouco mais fácil. Pra quem comprou o gua sha e não sabia utilizar aí, então... Como sempre, gente, pra começar a técnica, liberar os linfonodos, tá? Essa é a parte principal, como a gente falou. Os linfonodos lá sempre com os dedos. Então, a gente vai fazer o estímulo, normalmente de 5 a 7 vezes, 5 a 10 vezes, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo. Anterior do pescoço aqui. A gente vai estimular aqui bem atrás, ó, que é onde fica um monte de... O nosso rosto tem uma cadeia grande de linfonodos. Isso. A gente pode estimular o mentoniano, que fica bem abaixo do queixo. Eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, mas vocês podem fazer mais lentamente, tá, gente? E no canto da orelha. Acho que pode abrir aqui atrás também. Aqui. Atrás da orelha. Então, isso a gente já passou... Foi na aula 1, né? Na aula 1. Na aula 1. E na aula 2 a gente repetiu. Isso. É que a gente fala bastante porque realmente, gente, pra ela funcionar, precisa... O principal ponto é a abertura dos linfonodos, tá? Exatamente. Então, com o gua sha, a gente vai pegar essa curvatura maior aqui e vamos passar na região do pescoço em movimentos para cima e para baixo. Para cima e para baixo, certo? Vai fazer uma vermelhidão. Oi, ideia! Aqui para cima e para baixo. Sempre respeitando aqui essa região que é mais sensível, então a gente evita passar. Pode passar um pouquinho mais para cima. E olha como ele é incrível, que ele encaixa bem direitinho no rosto, né? Então a gente faz esse movimento aqui. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. O que a gente tem que cuidar? Se não tem o gua sha, pode encerrar as mãos e fazer movimentos circulares que são um pouco mais profundos. E ele vai aumentar a circulação também, certo? Tranquilo até aqui, né, gente? Isso aqui é bem bom. Depois, nós podemos trabalhar com o gua sha. Aí vocês vão ter que pegar o gua sha e ver como ele fica melhor no rosto, tá? A gente vai começar a trabalhar com ele aqui. Eu normalmente trabalho com essa parte menor na região do queixo. Lembrando que é que nem a Organic Flow, sempre do meio para as laterais, em direção aos linfonodos, tá? Então, pego aqui e faço esse movimento.
pego do meio e subo. Pego do meio e subo. Tranquilo, né? Pego aqui e bilateralmente, sempre em direção aos linfonodos, tá? Então, lembrando que eu tô fazendo com essa parte menor do gua sha e sempre para a região dos linfonodos em cima. Não tenho o gua sha, a gente pode fazer a técnica Organic Flow de levar os linfonodos com os dedos. Leva para cima e drena. Leva para cima, drena, estimula. Certo? Continuando com o gua sha, então, com a parte maior, ele vai se encaixar perfeitamente na região da bochecha e a gente vai levar para cima. Claudinha, gua sha é essa pedrinha aqui, ó. Uma maravilha. Isso. Então, a gente vai levar. Pode usar com o creme, Manu, pode usar sim. Não precisa usar muito, tá? Porque ele facilmente desliza e a gente já tem a própria oleosidade do rosto. Então, provavelmente, a gente tenha que usar bem pouquinho. E essa pedra, ela é muito macia e confortável. Não macia de fofa, tá? Mas ela tem ela é confortável. Uma textura muito lisa e confortável, então às vezes nem precisa de creme mesmo, né? Então, por exemplo, eu tô sem creme agora, né? Então, e ela tá deslizando tranquilamente. Então, a gente vai fazendo esse movimento, sempre levando para os linfonodos. Pode chegar um pouquinho mais para cima na região dos olhos. Ó, a Lu usa sem creme. Usa sem creme. É que ele é muito agradável ao toque. E em dias muito quentes, vocês podem deixar o gua sha na louça do banheiro, da pia, porque ele esfria. Então, se ele tá geladinho, já ajuda também. Chegamos aqui nas olheiras e embaixo do olho, né? E a gente vai levando para as laterais. Se eu não tenho o gua sha, a gente faz o movimento com as mãos, sempre levando pros linfonodos. Certo? Uma dica, que é uma dica de ouro, até quem comprou o gua sha eu passei. A gente tem sim, Lizzy. Vocês podem, um dia que tá muito inchado, pode deixar bem geladinho na louça do banheiro de um dia pro outro e quando acorda, como ele é anatômico, coloca o gua sha bem na região da orelha, bem superficialmente e deixa agindo e gelando um pouquinho, como se a gente colocasse um pouquinho de gelo, né? E bota nessa região aqui. Tranquilo? Se eu for fazer com o gua sha na região do nariz, eu vou subir um pouquinho e vem. Vocês podem optar pela curvatura, como tá aqui, ou vocês podem usar essa curvatura aqui. Isso aqui indifere, tá? Então, vocês levam pra cima, levem pra cima e volta. Levem pra cima e volta. E depois a gente pode usar a curvatura nas laterais. Curvaturas nas laterais. Eu uso aqui. Mas como eu disse, o gua sha a gente vai adaptando conforme ele vai se encaixando com o rosto. Conforme a gente vai usando ele vai facilitando. Pega um pouco da região da sobrancelha também, traz sempre para os linfonodos. O que vocês podem fazer se não tiverem? Então, eu tô relembrando um pouco da nossa aula de ontem. Tragam com os movimentos aqui, com os dedos, façam o movimento sempre carregando para os linfonodos esse líquido. Podem trazer aqui e carrega, tá? Aí a gente pode ir usando ele, fazendo a drenagem sem o gua sha. Se vocês quiserem, também a gente pode trabalhar o gua sha, o bigode chinês. Então, sempre do meio, né? A gente faz esse movimento para baixo, respeitando o bigode ali chinês. Normalmente, essa região a gente faz preenchimento de ácido hialurônico, né? Então, bilateralmente, ó, como se fosse um compasso. Vocês lembram do compasso? Eu lembro. Acho que eu dei um atestado de né? O compasso. Então, a gente faz esse movimento. Ele é bem tranquilo. O gua sha,
ele é uma pedra muito fácil de trabalhar com ela. E ela vai nos induzindo e ele é muito confortável, que nem a Ana... que nem a Ana falou, é uma pedra que, como ele se encaixa no rosto, particularmente a gente gosta muito mais do que o roller, porque o roller, às vezes, numa região, a gente não consegue fazer a curva, e o gua sha, ele faz a curva bem direitinho, e a gente carrega o líquido, e ele é maravilhoso, e a gente pode aprofundar um pouco, sim. Meninas, ficaram com alguma dúvida? Querem que eu repita algum movimento ou ficou tranquilo? Digam aí. Tudo certo? Acho que ficou bem explicadinho, né? É verdade, Lu, a sensação de bem-estar ela é incrível. Sabe que quando os pacientes perguntavam o que era o gua sha, que era uma novidade, é uma coisa, né, uma coisa que a gente nunca viu, não é uma coisa frequente que a gente tem aqui, a gente sempre diz, pega isso aqui e usa no rosto. E aí quando a gente usa no rosto, a sensação é incrível, ela é muito boa. E o gua sha, só que a gente tem que cuidar que como ela é uma pedra, é pedra natural, se cair no chão ela quebra. Então a gente tem que ter um cuidado com ela. A gente pode energizar a Rose, a gente pode energizar a pedra, olha ali, a gente energiza, coloca no sol, né? A gente vai trabalhar direto no rosto, então a gente pode trazer uma energia boa também para nossa drenagem, para limpar ela, água, sabão, álcool, então é bem tranquilo, tá? Acho que não teve dúvidas, né? Não teve dúvidas. Para quem tem preenchimento no bigode chinês, sim, Nick pode usar sem a pedra, sem o gua sha, mas pode usar o gua sha também. Ele não interfere. E o gua sha, até ele é muito bom logo depois que se faz o preenchimento, porque ele normalmente as dermatologistas, depois de um tempo, né, quando elas liberam, então as dermatos ou até as biomédicas estetas, elas recomendam fazer aquela massagem um pouco mais profunda. E aí a gente pode trabalhar com o gua sha. A gente pode usar o deslizamento, por exemplo, no bigode chinês, para fazer o alisamento do ácido hialurônico quando permitido, né? Depois que a gente tem a permissão para fazer esse deslizamento, como é que a gente pode dizer, que fica com as bolinhas ou com a marca do cordão do ácido hialurônico. Pode fazer sim. Bom, acho que ficou claro, né, Bru? Isso aí. Alguém tem mais dúvida? Se tiverem, podem ir botando ali que a gente vai respondendo. Só vamos, acho, fazer um resumo geral, né, Bru? Já que nós estamos na nossa última aula. Exato. Essas técnicas que a gente passou, gente, umas técnicas que nunca vão ficar velhas, tá? A drenagem existe há quase 100 anos, não tem mais o que estudar sobre ela. Vocês vão usar elas hoje e quando tiverem 70 anos, tá? Ela sempre vai funcionar, sempre vai ser bacana. Então, eu acho que é bem legal que a gente ensinou para vocês terem esse conhecimento em casa mesmo, porque nós mulheres, a gente sabe que a gente incha bastante, né? Tem N situações que a gente já se pegou na vida acordando bem inchada e às vezes tem aquele compromisso de trabalho e a gente tá com aquele rosto desse tamanho, então são alternativas naturais, né, Bruna? Pra não ficar tomando, porque tem muita gente que toma muito diurético, essas coisas, né, Bruna? Exatamente. Então são alternativas que funcionam e naturais, que a gente pode usar no dia a dia, não tem contraindicação, todo mundo consegue fazer, né? Então, por isso também que a gente é apaixonada por drenagem e no fim das contas a gente se tornou especialista nisso, né? Exatamente. A Sol perguntou quanto tempo depois do Botox. A gente normalmente espera uns 2-3 dias, tá? O ideal, como a gente tem que respeitar algumas regras do Botox, a gente também não precisa fazer aquele tempo pra tensionar, né? Exato, a gente não precisa fazer ela louca, né? Fazer o Botox e já sair com drenagem. Respeita um tempinho. Não é a gente não precisa fazer logo em seguida, já tá fazendo um procedimento, espera o corpo reagir um pouquinho e depois uns 2-3 dias pode estar voltar a fazer a sua técnica bem tranquilo, que não vai interferir em nada. Até acho que nós vamos deixar essa live gravada, porque a gente recebeu, até você que a gente sabe que é um horário que às vezes está dando comida para as crianças, está chegando em casa, está trabalhando, então a gente vai deixar para quem não conseguiu assistir a live por um tempo gravada, mas a drenagem, a gente passou
um passo a passo básico para vocês, porque quem não tem um conhecimento da anatomia ou que não faz isso com frequência, não adianta a gente chegar com muita informação, Sim, daqui a pouco que vocês não vão conseguir nem gravar, né? Exatamente. Então a gente passou o básico, sempre lembrando de estimular os linfonodos, fazer a asepsia da pele, os movimentos eles são feitos do meio do rosto para os linfonodos, para as laterais. A pálpebra incha, daí tu pode fazer aqueles movimentos, se tiveres o gua sha, tu pode utilizar o gua sha. Se tu não tiveres o gua sha, tu pode trabalhar sempre com os movimentos circulares na região dos olhos. Tanto, já perguntaram também no sentido horário ou anti-horário, ele não faz diferença, tá? Pode fazer esses movimentos, pode fazer os movimentos na região dos olhos, sempre carregando para as laterais, aqui depois desce, tá? Então pode fazer os movimentos de deslizamento, tanto em cima quanto embaixo, respeitando aqui a curvatura. A região dos olhos ela é mais sensível, então um pouquinho mais superficial, tá? Tu pode trabalhar antes da drenagem ou depois da drenagem com compressas um pouco geladas de camomila também, que às vezes é bem legal. Camomila ajuda muito, gente. Pode deixar a camomila assim com um chazinho gelado, né, Ana? Então pode auxiliar e tu pode fazer movimentos sempre em deslizamento ou circulares também, que isso já vai aumentar a circulação e já vai ajudar com certeza na região da pálpebra. E só para frisar, antes de finalizar, então, a gente demonstrou hoje a drenagem com o gua sha, mas só para lembrar que a Bruna falou antes que a drenagem, inicialmente, a drenagem assim, raiz, digamos assim, sempre foi feita com as mãos, tá? Então, o gua sha é só mais uma opção que tu pode usar no teu rosto, né? Porque ele é extremamente confortável, ele fica geladinho, então é bem legal ter, mas se não tiver ou não quiser comprar, as nossas mãos são as ferramentas. Isso, as que fazem o trabalho bem feito da nossa drenagem facial. Exato. E então, meninas, aqui no Flow nós temos 4 técnicas, como eu falei antes, a gente compartilhou 2 delas, mas hoje a gente tem o Gua Sha Flow, a Organic Flow, que foram as técnicas que nós passamos para vocês, e nós possuímos a Oriental Flow, que é uma técnica que a gente usa pontos de acupunturas e desbloqueios de meridianos de acupuntura junto com a drenagem linfática, e nós possuímos a drenagem 2S, que é uma drenagem que até nós optamos não passar para vocês porque ela é uma drenagem mais profunda, então a gente precisa um pouco mais de passo a passo, de explicação. Tem mais técnicas, né? E a gente espera que vocês possam utilizar as nossas dicas. Quem ficou interessada, então nós estamos com um curso com as 4 técnicas exclusivas aqui do Flow, que foi feito com muito amor, que tem uma modelo maravilhosa, que explica tudo bem direitinho, é narrado, tem legenda, a gente explica como funcionam as técnicas, o porquê que as técnicas são feitas, né, o porquê que os movimentos eles acontecem. Então ali tem um passo a passo para quem quer se aprofundar um pouco mais, que quer ter um tutorial de qualidade em casa. Para não precisar só acessar, né, Exato. E já fazer passo a passo bem certinho, olhando no vídeo, né? Exato, que daí ele tem, às vezes a gente fica em dúvida, será que eu estimulo aqui, será que eu estimulo aqui? A gente vai continuar colocando algumas dicas no Insta, com certeza quem quiser fazer, tiver dúvidas, pode nos mandar, a gente vai responder com o maior prazer. E o curso realmente ele tá incrível, são 4 técnicas assim, que nós pensamos ao longo de 10, 11 anos de experiência com drenagem linfática, a gente fez com situações diferentes para cada uma, pensado em vários casos, e o corpo ele não se acostuma com o estímulo. Então dá para fazer uma por dia, exato, né? Então a gente vai deixar, Paty, o link no Insta, nossa bio. Na bio, e para quem faz parte do curso, do grupo do WhatsApp, a gente vai estar mandando o link também, que tiver interesse. Ele tá sensacional. Vai estar no Hotmart, né? Na plataforma Hotmart. Quem nos acompanhou aí sabe que ele foi feito
com muito amor, ele foi, assim, a gente gestou ele por muito tempo e a gente colocou toda a nossa experiência, todo o nosso amor nessas 4 técnicas, né? E como eu falei antes, é um curso que depois que vocês tiverem, vocês podem usar até muitos anos, porque a drenagem nunca fica velha, né? Então sempre essas técnicas serão muito úteis. Então quem tiver dúvidas também pode nos chamar, mas quem quiser se aprofundar e ter um tutorial de qualidade, com certeza vai ser, nossa, uma ferramenta maravilhosa para skincare. E a gente tem certeza que vocês vão gostar. Oi, Gracinha! Então, para acessar o curso, Lu, o link vai estar na bio do Instagram e a gente vai estar colocando também no grupo do WhatsApp. Quem se inscreveu lá para participar da semana online, pode receber por e-mail também. Vai receber tanto por e-mail quanto no WhatsApp, né, Bruno? Exatamente. Eu acho que é isso, gente. A gente queria agradecer muito vocês, a participação. A gente espera que vocês tenham aprendido realmente as técnicas. Se tiverem se drenem bastante em casa. Se drenem, nos contem o que vocês acharam. Avisem as amigas que a gente sabe que não conseguiram assistir. A gente vai deixar gravado para vocês assistirem também. E quem quer ter em casa, né, Bru? Link na bio, que é um curso bem completo e bem Com bacana certeza. para vocês usarem sempre em diversas ocasiões. Todo passo a passo lá pra vocês. Exato. Certo, meninas? Gente, brigadão, tá? Boa Beijo. noite. Até. Tchau, tchau. Vamos ver aqui como faz para gravar. Ai, Jesus.